Nós estamos estudando e vendo que existem vários detalhes sobre as doações financeiras. E a lei fala que as doações financeiras, em desacordo com o que está nesta resolução, não podem ser utilizadas. É o parágrafo 3º do artigo 22. E devem, como eu falei na aula anterior, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas. Identificou o doador, restitui. Ou, se isso não for possível, não identificado o doador, esse dinheiro será recolhido ao Tesouro Nacional. Certo? Há um dado aqui que passa um pouco despercebido. Nós temos notícias da utilização no mercado financeiro, no sistema informal, dos bitcoins, né? Que são as moedas virtuais. E aqui a nossa legislação do TSE diz que é vedado, é o parágrafo 5º do artigo 22. É proibido o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras. Quer dizer, o TSE fez muito bem, vamos dizer assim, já fez uma regulamentação de acordo ao tempo em que nós vivemos, nessa era mais moderna, e já analisou essa questão da moeda virtual, né? Então está sendo proibido. Artigo 23. O financiamento coletivo, crowdfunding, se adotado, deverá atender os seguintes requisitos: cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora. Então, olha só, quem vai tratar de fazer esse financiamento coletivo, quer dizer, arrecadar o dinheiro do financiamento coletivo, tem que ter um cadastro prévio na Justiça Eleitoral por essa instituição que vai cuidar disso. Tem que atender a regulamentações do Banco Central do Brasil, tem que ter a identificação obrigatória do CPF dos doadores e do valor das quantias que foram doadas. Tudo isso vai ter que ter um sistema no site criado para isso. Disponibilização em sítio eletrônico da lista com identificação dos doadores, emissão obrigatória de recibos para o doador, envio imediato para a Justiça Eleitoral dessas informações, ampla ciência aos candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas que serão cobradas pela realização desse serviço, não incidência em qualquer das hipóteses das vedações, observância do calendário, uma série de regras. Portanto, vocês estão vendo? Isso é importante, até para um conhecimento geral, que esse financiamento coletivo não é algo que possa ser feito pelo candidato. Muito bem. O que acontece aqui é que o parágrafo 4º do artigo 23 nos suscita uma questão interessante. Ele diz que a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos nesta modalidade. A arrecadação prévia, portanto, pode começar no dia 15 de maio. Eu chamo a atenção para vocês do seguinte: o dia 15 de maio, ainda nós não temos uma convenção partidária. Nós não temos ainda a figura do chamado pré-candidato. Porque você sabe que o candidato a candidato ou pré-candidato só surge nas convenções que ocorrem do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Ou seja, isso está no artigo 8º da Lei 9.504, 20 de julho a 5 de agosto. Então, esse financiamento coletivo abre uma exceção significativa, porque ele permite que no dia 15 de maio, ainda muito longe de julho e agosto, né, possa ser feita essa arrecadação prévia de recursos nessa modalidade de financiamento coletivo, que é a vaquinha coletiva. Mas aí a lei diz, e a resolução copia, a liberação dos recursos fica condicionada ao cumprimento pelo candidato dos requisitos dessa resolução, que é o requerimento de registro de candidatura, o CNPJ, abertura de conta, tem que ter uma conta específica para o FEFC. Então, o recurso da vaquinha fica lá.
à disposição, para que quando cumpridas essas formalidades ele possa utilizá-lo. E o parágrafo 5º da resolução, que reproduz o artigo 22A, parágrafo 4º da Lei 9.504, diz que na hipótese prevista nesse caso, se não for efetivado o registro, porque aquele candidato pode não ter a candidatura deferida, e quando a lei fala efetivado o registro, eu estou entendendo que não faz jus a esse dinheiro o candidato que está com o registro sub júdice. Porque aqui há a necessidade do registro ter sido efetivado. As entidades, se não for efetivado, as entidades devolvem os valores aos doadores. Se for efetivado, ele recebe. O que se entende por efetivado? Efetivado é aquele candidato que não é inelegível, possui as condições de elegibilidade e, portanto, esse sistema de financiamento coletivo lhe aproveita, né, para sua campanha. Por quê? Vocês imaginem, o candidato que está sub júdice recebe a vaquinha coletiva, fica com esse dinheiro, depois presta contas e nem utiliza isso de forma, vamos dizer, muito correta, né? Então, desculpa, nós temos aqui, caiu a caneta, nós temos aqui uma questão que foge totalmente aos parâmetros, é uma questão nova, né? Se vocês observarem, pode cair numa prova de concurso, é uma questão totalmente nova. Primeiro, não há a figura do pré-candidato dia 15 de maio. Inclusive, agora eu vou tocar no ponto. Se em maio alguém já fizer isso, já está fazendo uma espécie de campanha antecipada. Mas aí a resolução nossa desse ano do TSE sobre propaganda diz que não caracteriza propaganda antecipada, porque a lei autoriza divulgações para fins de arrecadação dessa vaquinha pela internet. Não caracteriza, quer dizer, a resolução da propaganda libera isso antes do prazo, e aí vem um ponto. E se a pessoa não for escolhida na convenção? E se aquele aspirante à pré-candidatura não for escolhido? Certo? Então, todo esse recurso será devolvido. Por isso, a lei também teve uma certa cautela de não disponibilizar esses recursos para os candidatos imediatamente. Certo? Bem, vamos lá. Artigo 24. Todas as doações recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser lançadas individualmente pelo valor bruto na prestação de contas da campanha de candidatos e partidos. As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras deverão ser consideradas despesas de campanha, portanto uma despesa legítima, lançadas na prestação de contas, sendo pagas no prazo pelas partes no contrato de prestação de serviços. Artigo 25. Havendo conta intermediária para a captação de doações por financiamento coletivo, a instituição arrecadadora deverá efetuar o repasse dos recursos a essa conta do candidato ou partido, chamado doações para a campanha. Bem, artigo 26. Nas eleições de 2018, se as doações de pessoas físicas a candidatos, somadas aos recursos públicos, excederem o limite de gastos permitidos para a campanha, o valor excedente poderá ser transferido para o partido do candidato. Isso já é uma novidade. Ultrapassou o valor, das pessoas físicas, somadas aos recursos públicos, é transferido esse dinheiro para o partido. Artigo 27. Os bens e os serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e devem integrar o seu patrimônio. Certo? Então, essa é uma questão também interessante, porque esses bens e serviços estimáveis em dinheiro não podem ser de terceiros, é da própria pessoa física que é proprietária, titular desse bem ou desse serviço que ela está doando ao candidato, e isso é lançado na campanha. Perfeito? Vamos em frente com outras aulas.